E aí galera que assistiu outro canal, professor Eliana Emerson na área. Olha só, temos duas aulas hoje, duas aulas mega importantes. Na primeira aula eu vou corrigir as atividades, vou te mandar o link para você me enviar e você também conferir as atividades passadas para a gente finalizar toda essa parte. A aula seguinte nós vamos falar sobre ângulos, tudo bem? Vai ter uma atividade muito legal que já preparei, o material já está aqui, tudo guardadinho, esse é o material da aula, beleza? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas vamos começar pela correção. Então já pega sua apostila, página 66, foi a atividade da última aula. Nós vamos corrigir, nós no caso eu, né? De vez em quando vocês, de vez em quando eu erro aqui umas cálculos, os alunos mandam mensagem: professor, aquele número está errado. Eu falo, é verdade. Vamos lá, atividade número 7. Determine a medida de AB, sabendo que M é o ponto médio de AB e MB mede 12. Então, observe que é um texto assim, muito esquisito, não é? A gente começa a ler e fica meio perdido, mas aí a gente lê de novo e indica tudo isso que ele está dizendo. Olha, determine a medida de AB, sabendo que M é o ponto médio de AB. Então, eu vou colocar aqui, ó, AB. Se M é o ponto médio, aqui na metade do caminho tem um ponto M, beleza? E a medida de MB é igual a 12, então esse pedacinho mede 12, se M é o ponto médio, quer dizer que o outro também mede 12. Óbvio, porque ele é a metade do caminho, então 12 mais 12, 24. Como me pediu a medida de AB, eu coloco 24. Ele falou centímetros, alguma coisa assim? Não falou, então eu deixo só o número 24, ou o M, que quer dizer unidade de medida, não sei o que é, aí você coloca o M. Questão número 8. Olha que 8 bonito. Ele malhou só a parte de cima. Em uma reta R, tomam-se os pontos A, B e C distintos nessa ordem medida de AB. Deixa eu desenhar, gente. Começou a falar um monte de informação. Eu já sei que eu vou me perder, então eu desenho, porque senão eu vou ficar louco, né? Então, em uma reta R, essa aqui é a reta R. Isso ali é meu R, tá? Tomam-se os pontos A, B e C distintos. Então, vou colocar aqui, ó, A, B e C distintos. Nessa ordem, com medida de AB igual a 8... medida de BC igual a 10, e sendo o ponto P o ponto médio de AC, ou seja, de A até C, de A até o C, tem um ponto médio, que é mais ou menos por aqui ou por aqui, não sei onde é o momento exato, mas está próximo ao B. Para ficar mais legal, eu vou apagar aqui, ó. Sabe por quê? Porque eu quero fazer bonitinho, então eu vou colocar as medidas exatas. Quando eu comecei a desenhar eu não sabia, agora eu sei mais ou menos. Então, a medida tem que ser menor desse lado, ó. A, B, C. 8 é menor do que 10, correto? Agora eu coloquei o 8 menor do que 10. O ponto médio está mais ou menos aqui, ó. Deixa eu fazer de verdinho para a gente não confundir. Esse aqui é o ponto médio. A atividade diz que esse aqui é o ponto P. Ele é o ponto médio, a metade de A até C. Ele está na metade do caminho. Aí a pergunta é a seguinte: determine a distância de B até P. Qual seria essa distância aqui? Olha só, se A até C eu tenho 8 mais 10, ou seja, 18, correto? A medida total é 18, quer dizer que tem 9 para cada lado. O ponto médio aqui, ó, ele está no número 9. Ou seja, se de A até B tem 8 e de A até P tem 9, essa distância aqui corresponde a 1. Então a distância de BP é igual a 1. A gente tem essa medida aí, beleza? Finalizamos. Questão número 10. A questão número 10 era uma questão um pouquinho mais fácil, vamos dizer assim, né? Deixa eu desenhar aqui algo um pouco maior e escrever essas letrinhas aí, ó. Vou colocar aqui, ó, M. 1, 2, já perdi as contas já. 1, 2, 3. N. 1, tem o O. 1, 2, 3, 4. Eu tenho o P, e essa aqui é a minha reta R. Então a atividade pede o seguinte na letra A: quais desses segmentos aí medem 4 centímetros? Aí você tem que contar isso. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ou seja, o segmento OP mede 4 centímetros, é a resposta da letra A. Letra B, 8 centímetros. Então eu tenho, ó, 4 aqui, né, a gente já contou, mais 1, 5, mais 3, 8. Então de M até P temos 8 centímetros. Resposta da letra B, MP.
Letra C, 3 centímetros. Fácil, tá aqui, ó, de N até P. De N até P. Letra D de dado, 5 centímetros. Tá aqui, ó, esses 4 mais 1 até N. Então, de N até P, eu tenho 5 centímetros. Então, a resposta aqui é a letra NP. E agora, para finalizar, letra E de escola, 1 centímetro. 1 centímetro é de N até O, então NO. Terminamos a atividade número 10. Essa atividade aqui é a número 10. Tá? É uma atividade fácil de fazer, é só localizar os pontos e marcar sem muitas complicações. A atividade número 2, tomara que essa aqui seja daquelas difíceis. Na figura a seguir, M é o ponto médio de AB e N é o ponto médio de BC. Então deixa eu desenhar, assim como está na figura, para que você consiga se localizar, tudo bem? Então eu tenho aqui os pontos A, eu tenho o ponto B e eu tenho o ponto C. Bonitinho aí. Distância de AB é igual a 10. A distância de B até C é igual a 8. Então eu tenho 18 aqui de A até C. Beleza. Mas o que ele fala? M é o ponto médio. Então eu tenho um ponto médio de A até B. Então, observe que na metade aqui, ó, eu tenho um ponto M. Se aqui é o ponto médio, quer dizer que de A até M tem 5 e aqui também tem 5, porque os dois juntos tem que ser 10, que é o que a atividade falou. Tudo bem? Então, eu já dividi, já coloquei o número para eu não me esquecer. E aqui no meio também tem um ponto médio, é o N. Se aqui tem 8, então aqui tem 4 e aqui também tem 4. 4 mais 4, 8. Eu tenho ali a medida bonitinha. E a atividade pergunta o seguinte: qual é a medida do segmento MN? Do ponto médio até o ponto médio. De M até N, ou seja, daqui, ó, até aqui, a gente vai ter a soma de 5 mais 4, que é igual a 9. Finalizamos a questão número 12. Essa é um pouquinho mais complexa, porque a gente tem que lá medir, né, colocar as medidas, mas nada impossível, muito tranquilo. Se você desenhar com calma, poderia ser até na própria apostila, você ia conseguir fazer sem dificuldades, tá? Questão número 13 agora. Dois segmentos de reta AB e BC são congruentes e possuem uma extremidade comum no ponto B. Então, deixa eu fazer isso. São congruentes e têm uma extremidade comum. Vou até fazer de outra cor. Olha lá. Dois segmentos. AB, então aqui vai de A até B. E de B até C. Então, eles são congruentes, os dois são do mesmo tamanho. Tem uma extremidade comum, que é o ponto B. Sabendo disso, possui uma extremidade comum. Sabendo disso, corre dizer que B é o ponto médio do segmento AC? Justifique sua resposta. Essa aqui é a metade do caminho? Sim ou não? Por que sim, por que não? Olha só, a atividade diz que eles são congruentes. Então, AB é congruente a BC. A atividade disse isso. Eles têm um ponto em comum, que é o ponto B. Então, quer dizer que sim, B é o ponto médio. Por que é o ponto médio? Por que isso é verdadeiro? Porque eles são congruentes. A atividade deu essas informações. Ela falou que eles são congruentes e falou que possui a extremidade B em comum. Então, os dois segmentos, tá vendo? Aqui eu tenho o segmento AB. E eu tenho outro segmento, que é o segmento BC. Se eu desenhasse separado, seriam dois segmentos distintos, só que a atividade diz que eles têm um ponto de encontro, eles têm uma extremidade comum, então essa extremidade comum faz com que ela seja o ponto médio a partir do momento que eles são congruentes. Tá? Então essa maneira de justificar, pessoal, é muito pessoal. O que o professor espera? Que você explique como você entendeu isso, como você entendeu que ele é o ponto médio. Tem algumas coisas que são muito óbvias, você vai falar o seguinte, olha, a atividade, o texto disse que eles são congruentes. Você pode escrever lá assim, ó. O texto afirmou que são congruentes.
Ou seja, o que quer dizer congruentes? Quer dizer que os dois possuem o mesmo tamanho, que o mesmo tamanho de um lado é igual ao mesmo tamanho do outro, ou seja, isso faz com que a gente tenha um ponto médio. Então essa palavrinha aqui está explicando que existe um ponto médio, a metade do caminho, e os dois lados são iguais. Isso está explicando, isso aqui fica subjetivo. Na hora de explicar, você precisa entender isso, ou me explicar isso, beleza? Se fosse uma prova, eu queria que você me explicasse isso. Como que é o ponto médio? Por que ele é o ponto médio? Porque um lado é igual ao outro. Isso não é óbvio, assim como a gente fez nos desenhos anteriores? Então você me explicou isso através da palavra congruentes. Afirmou que os dois são congruentes e possuem, vou colocar vírgula aqui, e possuem uma extremidade em comum. Vou colocar entre parênteses B, indicando que eu sei que essa extremidade é o B, que eu entendi de acordo com o texto que o B é uma extremidade comum. Aí você coloca lá, portanto, B é ponto médio. Pronto, explicado. Observe que tudo que eu escrevi aqui está no texto, mas de acordo com as informações dadas, eu consegui tirar essa informação. E isso tem que estar no texto, gente. Não tem como a gente explicar isso se o texto não falar. Ou desenhar. Nesse caso, ele não desenhou, ele explicou. Então, o texto tem que ter essas informações. Então, onde você tirou isso? Onde você tirou essa ideia? Do texto. Olha aqui essas partes do texto que me fizeram entender que B era ponto médio. Beleza? Finalizamos assim uma etapa da nossa atividade. Espero que você tenha compreendido e principalmente nessa questão aprender como desenvolver o texto, como ler e tirar essas informações e explicar isso para alguém, né? Que é o mais importante para questões abertas. Quando vocês forem fazer um PISM da vida ou um outro vestibular com questões abertas, vocês estão aí habituados e habilitados a fazer questões do tipo. Tudo bem? Pessoal, para este momento eu não vou passar a atividade para casa nessa aula, porque nessa aula eu quero que você me envie tudo isso que nós fizemos e confirme aí tudo que você já mandou e tudo que você não mandou, beleza? Eu estou mandando no grupo também, logo aqui embaixo, o linkzinho para você ver o que você mandou já. Aí você consegue fazer uma ponderação e saber, olha, isso eu mandei, isso eu não mandei, beleza? E colocar essas atividades em dia para você não perder ponto, porque essas atividades valem 20 pontos no final do trimestre, então é importante que você envie todas. Até daqui a pouco, tem outra aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui.